Bom dia, hoje é quinta-feira, 18 de junho. Meu nome é Rodrigo Zevzicovas, sou jornalista da Artesp e começamos agora mais um Papo de Lojista. Nesta semana, vamos debater a estratégia de produtos não tintas no comércio especializado. A ideia é destacar a importância dos itens na composição do portfólio, no ticket médio de venda, no melhor aproveitamento e produtividade na aplicação dos produtos e na alavancagem de negócios para o varejo de tintas. Para este debate, convidamos Emil Zavo, que é especialista dos produtos Valcom. Bom dia, Emil, tudo bom? Com vocês. Desculpa, Emil, seu microfone estava fechado. Então, vamos lá. Bom dia a todos, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês aqui da Artesp. Agradeço aí pela oportunidade, viu? Vai ser um prazer estar com o varejo aí, presente no varejo aí, passando informações. Com certeza, obrigado, Emil. Vamos conversar também com Wagner Martins. Ele é gerente comercial da WBR Wagner. Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer participar, obrigado pelo convite. Mostrando que assim, e vou tirar agora para fazer esse bate-papo com vocês, porque eu estou num ambiente seguro, estou em home office. Tá certo, Wagner, obrigado. E tenhamos sucesso durante esses minutos. Com certeza. Conosco também Maurício Galhardi, gerente comercial da Atlas. Olá, Maurício, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Vamos ter esse bate-papo, acho que vai ser bastante construtivo, trocar algumas ideias. E obrigado aí pelo convite novamente aí. Vamos lá. Vamos lá. Antes de começar nosso papo, gostaria de lembrar que você pode enviar as perguntas pelo nosso chat. Quem quiser, pode também compartilhar o nosso conteúdo na sua página do Facebook. Então, vamos começar. No relatório da Cielo, que analisa o varejo no Brasil, há um destaque positivo da última semana, o crescimento de 28% no setor de material de construções, grupo econômico no qual o varejo de tinta está inserido. O comparativo é com fevereiro de 2020. Então eu pergunto aos meus convidados, já podemos começar a enxergar uma retomada no crescimento? Vamos começar com o Emil. Emil, qual a sua opinião? Olha, eu acredito que sim, a empresa acredita que sim, porque vai haver um aumento de demanda, né? A gente precisa entender o seguinte, que a loja ela depende das oficinas, e as oficinas dependem, no caso dos clientes. Uma coisa que a gente está observando é que muitas pessoas, devido à questão do Covid-19, elas estão deixando de usar transporte público, né? Elas estão deixando de usar, muitas vezes, carros de Uber e estão utilizando os veículos próprios. Então, a tendência, isso daí é um dado que eu estou pegando, inclusive, eu peguei de outros países que passaram pela pandemia, é aumentar a frota. Automaticamente, aumentando a frota, a tendência é aumentar os serviços das oficinas, né? Uma coisa que é interessante destacar, a repintura automotiva, ela nunca para. Infelizmente, a gente pega algumas oficinas, tá? Eu trabalho focado na repintura. A gente pega algumas oficinas que reclamam. Por que eles reclamam? Porque grande parte dos serviços deles, da captação, vem de serviços de seguradora, né? E, no caso, o que está sustentando essas oficinas nesse período? São serviços particulares, né? Só que o grande problema, desde os anos 90 até hoje, é que todo mundo sempre focou em ter a demanda do quê? Do serviço da seguradora, né? E o que está salvando? São os particulares. Então, a tendência é o quê? São as oficinas investirem em novos serviços dentro das próprias oficinas. O que? Incrementar. Com o quê? Colocando higienização, estética automotiva, colocando martelinho de ouro, né? Colocando troca de óleo, né? Para quê? Para atrair os particulares. Então, aquela vertente que nós sempre tentamos trabalhar na área de consultoria, falando que você precisa aumentar a captação de particulares, graças ao Covid-19, isso daí agora, depois de tantos anos, vai começar a trazer essa ideia para as oficinas. Então, a tendência do particular é aumentar. Automaticamente, aumentando o leque de produtos, a oficina, no caso a loja, os varejistas vão precisar aumentar também a oferta de produtos, tá? Então, eu acredito plenamente que sim, vai aumentar. O mercado está passando por uma reestruturação das oficinas. Então, esse momento de crise é uma oportunidade para quê? Para nós também, para as lojas, ela aumentar o leque de produtos e, quando voltar à normalidade, ter um faturamento maior do que tinha no passado.
Então, com certeza, vamos ter melhoras. Eu acredito muito nisso. Tá certo, obrigado, Emil. Wagner, qual que é a sua opinião? Essa melhora acha que você deve continuar? É um movimento que o mercado começou a retomar de verdade? Não tenha dúvida, com certeza já existe sim um crescimento, tá? Um apontamento aí de que teremos dias melhores sim. Só um lembrete, diferente um pouco do que o Emil falou, a WBR Wagner são equipamentos elétricos, né, mecanizados para pintura imobiliária, diferente do dele que é para repintura automotiva, né? Esses índices que você apontou agora, desse crescimento de junho comparado com fevereiro, a gente tem notado sim. Nós temos uma medição aqui do nosso selim, do nosso sellout, principalmente dos nossos principais clientes, né? Tanto do home center como do varejo de tintas e como de alguns especialistas em ferragens e ferramentas, né? E já notamos, principalmente de abril, maio, junho, já o nosso produto se vende muito nos Dias dos Pais, né? Nós temos umas pistolas de baixo custo, né? De pistolas de entrada, onde nós já sentimos uma certa movimentação, o pessoal se preparando já para o Dia dos Pais. E nós estamos aí, eu não tenho receio de falar, que nós estamos com um crescimento na casa aí de 40% comparado ao primeiro semestre de 2019 e 2020. E, para tanto, também nós estamos trabalhando, que é o momento de todo mundo se reinventar, né? Estamos aí trazendo novos produtos, novos itens, né? Que o mercado está solicitando, já estavam no aguardo. Houve alguma demora na importação, na chegada da importação, porque alguma coisa vem da China, né? Então, o público, o nosso pintor, que é o pintor imobiliário, está na expectativa, sim, da chegada de novos itens para se fortalecer mais, ter um arsenal mais completo para o seu dia a dia. Mas acredito, sim, que a retomada vai ser frequente, no caso. Ótima notícia, Wagner. A gente vai falar um pouquinho mais durante o programa sobre isso que você falou, sobre novos produtos e o que a pandemia trouxe para a gente, né? Vamos perguntar agora a opinião do Maurício. Maurício, para você, realmente essa retomada deve continuar? É agora uma linha de crescimento? Olha, na verdade, essa é uma pergunta que vale 1 milhão, né? Eu acho que fazendo uma breve retrospectiva do que ocorreu, acho que o próprio reconhecimento do nosso segmento como essencial aí durante a pandemia mostrou quão importante é o segmento de Maticom para a sociedade, né? E, por outro lado, também o papel das entidades e associações junto aos órgãos públicos logo início de abril, finalzinho de março, né, para a inclusão, né, tá nos decretos como serviços essenciais, né? A Comac, a Artesp, a própria Leroy teve um peso grande aí para colocarmos, né, dentro dessa categoria. Assim, na verdade, nós tivemos um abril, um março bem complicado, um abril bom, né, até pelo nosso objetivado que nós tínhamos, ficamos muito próximos. Um maio também foi um mês excepcional, tivemos aí 2 meses até surpreendentes, apesar, né, da paralisação, de toda a questão dessas incertezas. Algumas regiões sofreram um pouco mais, como o Nordeste, enfim, algumas cidades, tudo isso aí, dentro de um contexto geral, apesar de todas essas questões, nós conseguimos passar bem. Em relação à retomada, acho que temos que avaliar as consequências da paralisação, né? Essa é a parte do rescaldo. Eu creio que essa leitura aí nós devemos ter aí em julho e agosto, né? A retomada da economia, a parte de desemprego, o fechamento de muitas lojas, restaurantes, lojas de shopping, que acabam sendo consumidores do nosso negócio, né? E também aí vamos, com tudo essa retomada do mercado, vamos ter a briga do bolso. Aí outros segmentos também vão começar a se movimentar dentro do negócio, né? O que eu vejo é assim, né? Na verdade, o segmento de construção sempre foi protagonista nas crises, né? Com a aceleração da retomada da economia, o governo sempre usou o segmento aí para isso, né? Também nós temos a questão do novo papel do lar. Eu acho que as pessoas aí vão ficar em casa mais, né? Porque a retomada de restaurantes, viagens, o lar vai ter um outro papel significativo,
e com isso as pessoas vão fazer melhorias dentro do lar, vão melhorar as suas casas, né? E por último, aqui também a gente observa aqui em São Paulo, principalmente, nós temos aí uma retomada significativa da construção civil, né? Está saindo aí, vão entregar uma quantidade enorme de prédios. Quem vive em São Paulo vê essas construções, então isso aí também vai dar uma animada. Mas, assim, acho que tem tudo para continuar indo bem. Nós não podemos reclamar. Abril foi bom, maio, excepcional. Esse mês está sendo muito bom. Vamos ver agora, né? Como é que vai, após todo esse processo aí, como é que o mercado vai, né? O rescaldo, né? Como é que vai ser daqui para frente. Mas a expectativa é muito boa. É verdade, não tem como negar que ainda é muito prematuro, né? Muito recente para fazer qualquer análise, né? Exatamente. Obrigado, Maurício. Vamos continuar com essa visão macro, né? O déficit fiscal, por conta da pandemia, pode resultar em aumentos de impostos, que serão provavelmente aliados a um problema de liquidez no varejo. Podemos ter alguma expectativa de como isso impactaria no nosso segmento? Como que sua empresa projeta isso para o futuro? Vou começar agora com o Wagner. Wagner, qual que é a sua opinião? Olha, a nossa distribuição não é tão pulverizada. Nós temos um número VIP de clientes, nós falamos, tá? E nós tentamos encontrar clientes que façam a pulverização para nós, tá? Então, confesso que em abril nós tivemos aí as grandes redes solicitando, sim, prorrogação, nós concedemos abrimos mão, atendemos algumas solicitações, mas não tivemos até agora um problema nenhum, assim, de inadimplência brusca, tá? A nossa liquidez é quase que 100% positiva, não tivemos nenhum problema. E eu acredito que daqui para frente é a mesma coisa, né? Hoje o cliente está comprando, não em excesso, mas está comprando aquilo que está se vendendo, os itens da curva ABC, no caso, né? Eu não creio que teremos, nós, por exemplo, né, como eu falei, nós não fazemos a pulverização como outros clientes, como as empresas coligadas nossas, que atendem o médio para pequeno varejo. Nós atendemos do médio para grande cliente, né? De médio porte para grande, no caso. Eu creio que não teremos dificuldade nenhuma na sequência, a não ser que aconteça algo muito estranho no mercado, né? Uma reviravolta normal, anormal, no caso. E o que eu passo sempre para os meus clientes, usuários, varejo e até para a minha equipe, nós temos que pensar sempre positivo, mesmo nessa fase, nessa crise da pandemia, tá? Nós temos que acreditar, sim, que tudo isso vai passar e que teremos um futuro aí bem interessante aí para o final desse segundo semestre, no caso. Legal, obrigado, Wagner. Emil, qual que é a sua opinião? Então, olha, nós estamos passando por um momento de recuperação, tá? É interessante que a gente pode visualizar as ações que o governo federal está fazendo para fazer gerar o mercado, inclusive ajudando empresários na questão das leis trabalhistas, etc. Então, eu vejo que, assim, se tiver alguma coisa de repasse, de impostos, alguma coisa, vai ser uma coisa muito a longo prazo, tá? E eu não acredito que é um momento de recuperação, não vai acontecer isso. E com relação, nós estamos observando lá na empresa, tá? A empresa que eu trabalho é um grupo de 6 marcas, na verdade, né? A Valco, ela faz parte de um grupo grande aqui no Brasil que contempla 6 marcas e ela está muito distribuída no mercado. Nós temos 70 representantes no Brasil inteiro e o que nós temos observado, inclusive nessa cadeia de representantes, tendo feedback deles, é que as lojas estão em processo de recuperação, nós não estamos tendo problema de inadimplência, está bem baixa, e essa semana, inclusive, a gente observou um crescimento, né? A empresa, que, no caso, a pasta que eu sou responsável, ela está tendo um crescimento nessa semana até o fim do mês, uma projeção positiva, tá? Então, não vejo que nós vamos passar por esse problema, tá? Mas, assim, a questão de repasse de impostos, esse tipo de coisa, nesse período de recuperação, eu vejo que o governo, os órgãos governamentais, eles estão tentando fazer o quê? Colocar dinheiro na mão do povo, fazer com que a economia gire, né, o mais rápido possível, para o quê? Para quê? Para eles arrecadarem também. Mas, assim, eu não vejo, a nossa empresa não visualiza essa possibilidade, ok?
Legal, obrigado, Emil. E para você, Maurício, qual a sua opinião? Olha, eu acredito que não tem espaço para ampliação da carga tributária, né? Já escutamos algumas sinalizações do próprio governo, né? Temos 36% do PIB, eu acho que não tem espaço para isso, né? O que nós precisamos é a implementação de reformas, que eu acredito que isso vai ocorrer com uma celeridade logo após, agora, no curto prazo, em relação à reforma tributária, que não é bem uma reforma tributária, mas sim uma simplificação, né, desses processos, que hoje isso é um custo enorme para as empresas, né? E também volto a dizer, acho que nós vamos ter que fazer uma leitura de médio e longo prazo, né, do comportamento da retomada econômica, né, antes de projeções, que isso vai afetar a empresa, né. Um outro ponto, qual o tamanho do bolso do consumidor para frente, né? Como que isso vai, né, de que forma isso nós vamos poder fazer os nossos planejamentos, né? Então é tudo um pouco ainda, nós estamos no momento de análise, mas a questão de imposto, eu acho que não cabe, acho que eu não vejo isso no curto prazo, acho que o governo, eu creio que foi um dos maiores ajuda que houve, né, em todos os países, o que foi injetado lá, o Corona Voucher, né, acho que todas as medidas foram tomadas, estamos ansiosos também, aguardando aí qual vai ser o posicionamento do ministro da Economia, né, que eu vejo que ele está bem otimista, acho que tem um pacote forte aí de ações aí para a retomada o mais rápido possível, né. Então, a questão específica de imposto, acho que não tem como, nós já estamos no limite já. Vamos torcer por isso, né, Maurício? Por vamos favor, lá. Chega de imposto, né? Chega. O pessoal do nosso chat hoje está tímido, hein? Vamos lembrar que a gente pode fazer as perguntas aqui pelo chat, que eu repasso para os nossos entrevistados. Agora, vamos puxar um pouquinho agora para o lado da Artesp, né? Vou começar pelo Maurício. Desculpa, Maurício, ainda não tem tempo para você tomar água, mas estou fazendo aqui um revezamento entre os participantes. Maurício, como que você vê a participação dos seus produtos no contexto da loja especializada de tintas? Olha, hoje o nosso para Atlas, né, na verdade, o segmento especializado hoje é um dos principais canais do nosso negócio, né? Hoje representa em torno aí de 30%, né, do nosso negócio, né? E nos últimos anos, a gente vem com uma diversificação muito grande de produtos, né, trabalhando muito em exposição, atividades de sell-out, isso aí conseguindo levar os volumes de uma forma significativa, né, e margens. E esse canal específico é o primeiro a lançar modas em termos de produtos da linha profissional. Nos últimos anos, a gente vem lançando uma série de produtos para o profissional, né? Então, é um segmento extremamente importante, né, para o nosso negócio. Para você ter uma ideia, em 2014 nós tínhamos algo em torno de 450 SKUs. Hoje nós vamos em 2020 aí com 1.300 SKUs. A empresa agregando produtos que vão ao encontro dessa questão de diversificação de linha, de ampliação de mix, para as lojas também buscarem mais rentabilidade, né? E temos estudos, né, que com essa diversificação, mix, exposição, toda essa capacitação dos balconistas, atividades de sell-out, isso aí tem incremento de 40%. No passado, mais remoto, nós tínhamos alguma certa... alguns deixavam o produto mais confinado, né? Enfim, hoje não, isso já há alguns anos para cá, isso vem mudando bastante, né? Então, hoje o segmento especializado de tintas é muito importante para o nosso negócio e está indo muito bem. Ah, legal, que bom, Maurício. Vamos conversar agora com o Wagner. Para você, Wagner, como você vê seus produtos no ambiente da loja especializada de tintas? Olha, posso falar com propriedade que hoje é o principal canal que nós temos, né, o varejo de tintas. Só rapidamente comentando que a WBR o importador oficial da marca Wagner desde 2015 aqui para o Brasil e agora para três países aqui da América do Sul.
importamos com a marca Wagner tudo que se refere a equipamentos para aplicação. E com a marca WBR, são os equipamentos de preparação, as lixadeiras e assim por diante, a gente vai falar depois. Quando nós começamos apenas com um cliente, a dependência era total, 99% de um cliente home center. Em 3 ou 4 anos, nós fomos diversificando um pouco o nosso atendimento, e hoje eu confesso que, com a parceria que nós temos com alguns fabricantes de tinta, com a aproximação que nós temos com pintores renomados a nível Brasil, MDPM, enfim, hoje esse canal já representa 50% até 51%, 52% do nosso negócio. É o canal mais importante nosso hoje. E esse canal, como eu falei anteriormente, nós temos um grupo de clientes de médio e grande porte, no total já temos quase 1.200 pontos de vendas, e 50% desses 1.200 pontos de vendas são revendedores de tintas, tá? Trabalhamos muito forte também com esse pessoal no pós-vendas, no pré-vendas, no treinamento aos vendedores, entrega técnica ao usuário, e é um canal muito representativo que eu creio e tenho certeza que será daqui 1 ano ou 2 no máximo, com o que nós estamos trazendo por solicitação do pintor, o usuário final. Eu creio que mais em 2 anos aí, esse canal vai estar representando aí quase 70% do nosso negócio. Que bom, Wagner. Mais uma ótima notícia que você trouxe aqui para os revendedores de tintas, né? A gente espera que se concretize. Emil, conta um pouquinho para a gente. Seus produtos, como que funcionam na loja especializada de tintas? Bem, uma coisa que é importante entender é que nós temos o pequeno, o médio, o grande varejista, certo? Então, a gente tem que pensar sempre no quê? Oferecer algo a mais para o cliente. Então, hoje, mesmo pequeno, grande e médio, o varejista ele tem que sempre pensar na questão de produtos e serviços. Então, ele tem que aumentar o portfólio de produtos, né? No caso de pistola de pintura. É inconcebível uma pessoa que vende tinta automotiva não vender pistola. É uma coisa assim inconcebível. Então, você tem que vender produtos e serviços, né? E uma coisa também importante, você tem produtos na loja, às vezes você coloca um portfólio gigante de produtos e não conhece o que está vendendo. Porque a parte de serviços que você oferece na loja é o quê? É soluções para o cliente, né? O pessoal tem que entender uma coisa muito interessante, que a oficina, quando ela vai comprar, mesmo que ela tenha uma parceria com uma loja, ela vai procurar 3 lojas, perfeito? E qual é a loja que ela vai procurar? É quem tem mais um portfólio um portfólio gigante de produtos, certo? Então, imagina o seguinte, eu fui comprar uma série de produtos, eu precisei de uma pistola de pintura, eu fui numa loja e não tinha o equipamento lá. Aí o meu vizinho lá, ele tem. Só que quando eu fui comprar pistola no meu vizinho, ele me deu um atendimento tão legal, tão bacana, que acabou o quê? O outro cliente que eu costumava comprar perdeu o Emil. E eu vou começar a comprar naquele cara que tem um portfólio maior de produtos. A gente tem que entender o seguinte, que é importante. As oficinas, nós estamos, como falei, na reestruturação dos negócios da oficina. A oficina está ampliando o portfólio de produtos, tá? Ela está ampliando, ela está colocando martelinho de ouro, como eu comentei, etc. Da mesma forma, o espelho, o varejista tem que enxergar o quê? Que ela tem que enxergar o que está acontecendo na oficina para ela também se adequar. Então, tem que aumentar o portfólio. É o que eu te falo, imagina uma loja de instrumentos cirúrgicos, né? O hospital foi comprar, ele quer fazer pedido num local só, num lugar. Aí, de repente, não tem o bisturi, não tem a lâmina do bisturi, ele não vai comprar naquela loja, ele vai procurar outra, porque ele tem que fazer um pedido só, né? Tá claro? Então, hoje é necessário as lojas entenderem que tem que aumentar o portfólio de serviços, né? Eu tenho um amigo aí da Atlas aí que está conosco aí, por exemplo, você imagina o cara vai comprar uma lata de tinta para pintar a parede, né, Maurício? O cara vai pintar e não tem a trincha, ele sempre compra a trincha, ele compra o rolo, ele sempre compra alguma coisa. Então, na minha cabeça, é inconcebível o cara trabalhar com tinta automotiva e não tem pistola de pintura. E quando coloca aquela marca Tabajara com 3 meses de garantia, que é a primeira coisa que quebra a caneca, né? E gera aquele transtorno, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que entender o seguinte, a loja tem que ter uma visão macro do negócio. Produtividade é o quê? O que acontece na oficina? O que é um processo perfeito de pintura? É você ter o quê? Você tem que ter o melhor pintor do mundo, ele tem que estar preparado para o trabalho, você tem que ter o melhor produto à tinta e você tem que ter a melhor ferramenta. Se você não tiver esses 3 itens no conjunto, você não vai ter um resultado positivo, tá? Muitos problemas que acontecem na oficina e na loja acontecem por causa de pistola de pintura ruim, por falta de ferramenta adequada.
né? Quer ver uma coisa? Problema de diferença de cor, problema de diferença de granulação que acontece muitas vezes na oficina, o pessoal culpa quem? O técnico de tinta da fábrica de tinta, ele culpa, por exemplo, a loja de tinta, e muitas vezes a culpa está onde, pessoal? Está na ferramenta que ele está usando. Aí a fábrica de tinta tem que pagar os pecados, né? A loja paga os pecados do quê? De uma ferramenta mal utilizada, que acaba comprometendo todo o processo. Desculpa, você pode ter a melhor tinta do mundo, se você não tiver a ferramenta adequada, você não vai conseguir ter a performance que o fabricante de tintas prometeu, né, para o cliente final, tá? E a loja também precisa ter, porque o cara vai fazer teste de chapinha, o que ele faz? Ele pega a pistola mais ruim para fazer teste de chapinha. Ele não tem o manômetro, né? A gente sabe que diferença de cor, ela vem da onde, pessoal? Ela vem quando você aumenta a pressão da pistola, a partícula fica mais fina no processo de atomização, a cor fica mais clara. Caiu a pressão, a partícula fica grossa, a cor escura. Então, o que acontece? Variação de pressão, você vai ter variação de cor, você vai ter variação de granulação. Então, você já tem uma diferença de cor quando você troca de pistola, aquela pistola do teste da chapinha com o teste da oficina. E o que acontece? O pessoal sofre, muitas vezes fica toda hora acertando tinta, gastando dinheiro, né? O balconista, acertando uma tinta, sendo que o problema está o quê? Na configuração, no setup da pistola, né? Então, eu vejo muita gente perder dinheiro, tá? Jogando tinta no ralo em acerto de cores, tá? Assumindo, de repente, retrabalhos, pagando problemas que a oficina teve, por quê? Por falta de conhecimento da ferramenta. Por isso que a empresa que eu trabalho, eu não foco somente na questão do atendimento ao cliente final da oficina. Eu atendo também a loja. O balconista, quem trabalha com a minha marca, tá? Quem trabalha no grupo que eu trabalho, de 6 marcas, a gente foca no balconista. O balconista é treinado para como vender valor, né? Porque vender barato, produto barato, muitas vezes, dá problemas. Não que eu estou falando que barato é ruim, mas o que acontece? Vender produto de valor agregado com 1 ano de garantia. As pistolas da Valcon, ela tem 1 ano de garantia. Eu acho que assim, você analisa o equipamento pelo tempo de garantia que o fabricante dá, né? Então, o que acontece? Então, a gente tenta o quê? Trabalhar na questão dos argumentos de venda, dos benefícios que o balconista vai ter vendendo o nosso equipamento. A gente treina o colorista da loja para o quê? Para tentar ter o mesmo resultado que ele preparou na loja para o cliente final. E outra coisa que eu faço, que nós fazemos, nós ligamos muito para os clientes, eu ligo para muita oficina, ligo para muitos balconistas, para quê? Para dar suporte técnico. Hoje o varejo sofre, tá? As lojas sofrem por falta de conhecimento, que os fornecedores têm obrigação de dar esse atendimento. E a Valcon hoje, a nossa empresa, o grupo que eu trabalho de 6 marcas já está há 20 anos no mercado, 24 anos, né? A Valcon já está há 20 anos no Brasil e a gente presta esse serviço, tá? Então, em resumo, é isso. A gente tem que... as lojas sofrem e as oficinas sofrem com a questão do retrabalho, perde dinheiro por quê? Por falta de conhecimento, e o grande problema é o quê? Que a ferramenta é deixada de lado, né? A ferramenta é fundamental no processo. Sem ferramenta adequada, você não tem... Você pode ter a melhor tinta do mundo, o melhor produtivo, você não vai ter bons resultados. Esquece. Okay? Legal, Emil. Obrigado. Emil trouxe um fã-clube aqui, hein? Todo mundo elogiando o Emil no chat. Falando em chat, vou aproveitar que a primeira pergunta que chegou, vou fazer para o Maurício, a gente tinha conversado antes, acho que vai um pouco nessa linha. Maurício, o Alessandro Brandão pergunta, como a transformação digital trouxe benefício para as indústrias? Eu acho que é mais na linha do que a pandemia trouxe para você, para a sua empresa, que você acha que te ajudou muito nesse período e que deve ficar. Olha, nós tivemos uma experiência logo no início da pandemia, que foi a questão aí da dificuldade da visita presencial, né? Nós já tínhamos desenvolvido um projeto que estava lá dentro da companhia há algum tempo, que esse projeto, na verdade, chamava Meus Pedidos Atlas, né? Que, na verdade, é uma ferramenta para o representante interagir com o cliente e a indústria. E essa ferramenta foi fantástica. Nós conseguimos, a toque de caixa, finalizarmos o projeto, subimos a ferramenta, divulgamos para toda a equipe, e a aceitação foi fantástica, né?
isso aí é um exemplo, né, dessa questão aí digital, né? Então, a empresa tem que se adaptar, né? Vamos ter novas tendências, enfim. Isso aí acho que foi um exemplo bem marcante para o nosso negócio agora. Utilizando a tecnologia, essa parte de internet e tal, para poder conseguir se relacionar com os clientes, até no momento que nós estávamos aí, assim, não tinha como fazer o contato presencial. E essa ferramenta tem todo o catálogo de produtos, os clientes poderiam visitar essa ferramenta, passar por todo o nosso portfólio. Tivemos, incrivelmente, o incremento de itens cadastrados, né, quando ele trafegou por essa ferramenta. Foi muito interessante essa experiência. Legal, a gente precisa aprender em todas as épocas, né? Wagner, conta pra gente, o que a pandemia trouxe de diferente aí no seu dia a dia? O que você acha que evoluiu muito o seu trabalho e que deve ficar no pós-pandemia? Olha, eu acho que esse distanciamento do cliente, né, essa não realização de visitas, né, o corpo a corpo, para interagir, para negociar, isso foi o mais preponderante. Eu que sempre fui mais de campo do que de escritório, eu estou aí há 4 meses sem fazer uma visita presencial, né, fora Curitiba, evidentemente, sem fazer uma viagem, mas as coisas aconteceram, sim, de forma positiva, em reuniões através como essa que nós estamos fazendo agora, né, alguns bate-papos virtuais, traçando planos, objetivos com a maioria dos clientes. O que trouxe de positivo é algo que já vinha acontecendo dentro de uma normalidade, é que nós temos uma executiva de vendas, a Valéria Martinez, conhecida nos grupos de pintores aí, participa de vários grupos. Então, o usuário final, e também muitos dos colegas varejo de tinta, se relacionam com ela, trazendo soluções, trazendo ideias e até problemas para que isso fosse solucionado. E de 3 meses para cá, esse número de contatos cresceu muito, né? E muitos dos pintores que participam desses grupos, que não tinham conhecimento pleno da nossa linha de produtos, passaram a receber informações informações digitais, catálogos, informações, vídeos, como limpar, como manusear. Isso cresceu de 90 dias para cá absurdamente, né? Então, esse é um ponto louvável, tá? E eu creio que essa interação com esse usuário final, principalmente, veio para ficar e veio que isso está facilitando as nossas explicações e fazendo que as informações cheguem de uma maneira mais clara, mais objetiva para ele, nosso cliente, usuário final. Legal, obrigado, Wagner. Emil, para você, o que a pandemia trouxe que deve continuar aí depois que a gente se livrar? Olha, uma das coisas interessantes é assim, a questão do atendimento online, né? Hoje as pessoas pós-pandemia estão desenvolvendo muita questão das ferramentas para comunicação, para conferência online, e como eu falei, nós temos 70 representantes do grupo que eu trabalho, né? É uma empresa aí muito bem distribuída na questão do suporte. Então a gente pega todo esse conhecimento, né, da empresa, né? Conhecimento técnico, conhecimento, tudo que a gente pode agregar, a gente agrega nesses 70, e esses 70, automaticamente, com esse atendimento online, etc., a gente consegue dar um retorno rápido para o cliente, tá? Uma das coisas que a nossa empresa sempre busca é estar mais próximo do cliente, utilizando diversas ferramentas, tá? Não é só o contato pessoal, mas você vê, os nossos representantes, a equipe da empresa que eu trabalho, a gente foca no quê? A gente usa o WhatsApp, usa o Skype muitas vezes. Hoje você tem um pessoal usando o Zoom, também, que é uma outra ferramenta interessante. Então, a pandemia ensinou o que para nós? Muitas vezes, a gente perde tempo em deslocamentos. Nós perdemos, às vezes, tempo criando gastos desnecessários. Para quê? Para estar resolvendo problemas. E a pandemia está sendo um grande exercício para nós. Para quê? Para usar essas ferramentas, reduzir custos e ser um pouco mais rápidos na resolução dos problemas dos clientes, tá? Então, a gente sentiu, mas nós estamos passando por uma adaptação e uma escola. E os resultados estão vindo. Porque hoje a Volcom, por exemplo, a empresa, a gente consegue dar atendimentos muito mais rápido.
muitas coisas que demorávamos, às vezes, para conseguir atender o Brasil, né? Que com esse braço dos 70 representantes, muitas vezes estão passando pela minha mão e estão tendo soluções também muito ágeis, né? Nós estamos conseguindo ter excelentes resultados, inclusive na questão das vendas, devido a essas ferramentas, essa forma de comunicação com o mercado. Então, foi muito interessante para nós. Tá? A crise é o que eu sempre falo, é oportunidade. É que oportunidade do quê? De nós mudarmos, sairmos da zona de conforto, né? Daquela mesmice, daquela rotina que a gente tem, criar novos modelos, novas estratégias para quê? Para você quando entrar pós-pandemia, você crescer, você dar um salto na questão do crescimento do teu negócio, do desenvolvimento do teu negócio. Legal, obrigado, Emil. Vamos começar agora com o Wagner. Wagner, os pintores profissionais que têm se organizado há alguns anos manifestam algumas carências no que diz respeito a ferramentas e equipamentos de aplicação. Eles gostariam de acesso a produtos com mais aporte tecnológico. Por outro lado, as restrições que a pandemia nos trouxe mostram que o consumidor final, o famoso faça você mesmo, aparece com mais destaque. Eles querem, segundo as nossas pesquisas, equipamentos mais simples para aplicação. Como resolver essa equação? O pintor querendo algo muito tecnológico e as pessoas de casa querendo algo mais simples para aplicação. Eu posso dizer que a WBR Wagner tem no seu mix produtos para os dois perfis aí no caso. Hoje, a WBR Wagner é o único fornecedor de equipamento para pintura mecanizada especialista. Tudo que um pintor hoje precisa para iniciar uma obra, claro, para terminar, nós temos. Tudo que ele precisa para preparar e depois para aplicar. Sobre os equipamentos tecnológicos, nós nascemos em 2015 trazendo apenas dois modelos de pistolas, que era justamente para o público que visita um home center, itens de primeiro preço. Com a aproximação nossa com os pintores profissionais, eles foram identificando para nós a necessidade que eles tinham de ter mais equipamentos, sim, mais modernos do que já existiam naquela época, em 2014, 2015, e com preços mais acessíveis. Hoje, a pintura mecanizada ainda é um problema cultural, entre aspas, tá? Mas já melhorou muito, de 4, 5 anos para cá. Naquela época, há um tempo atrás, há uns anos atrás, o pessoal tinha muito receio de partir para o pintor profissional, né? Tinha muito receio de partir para um equipamento mecanizado por conta do custo. Ele se assustava na compra de uma pistola, na compra de um airless na época, né? De outras marcas, no caso. Hoje isso mudou. Hoje, um equipamento mais caro nosso, hoje, num ponto de venda aí, com as facilidades de compra, ele não vai pagar mais, que é um airless, né? Todos os nossos itens passam pelo varejo, não vendemos nada ao consumidor final. Um airless hoje, que é o item mais profissional que nós temos na linha, vai passar na casa de 3 mil reais. Agora, os equipamentos mais tecnológicos, os equipamentos WBR, que são de marca própria, foram eles, pintores, que identificaram para nós. Os itens WBR nasceram por sugestões deles, no caso, os misturadores de tinta e as próprias lixadeiras de parede. E agora estamos trazendo também uma linha de cortadoras de parede. Então, eu acho que atendemos os dois públicos. O meu cliente lá, o home center, ele tem lá o item de primeiro e segundo preço, aliás, de primeiro preço, né, 1, 2 itens ali, que não requer tanta orientação para a utilização. E com o varejo de tintas, hoje, o nosso acordo com os principais deles é que eles tenham toda a linha cadastrada, né? A linha de aplicação e a linha de preparação. E o pintor profissional, muitos deles têm nos indicado revendas regionais para que nós possamos ter o nosso produto e ter esse cliente regional como nosso parceiro lá. Então, eu acho que nós temos, no futuro, já programado alguns novos itens, né, trazendo alguns novos itens já apontados por eles, mas eu acho que hoje nós atendemos os dois perfis com tranquilidade, com satisfação. Legal, obrigado, Wagner. E você, Maurício? Desculpa, me atrapalhei aqui nos papéis. E você, Maurício, como que você vê essa dubiedade? Por um lado, um pintor, por outro lado, o consumidor do faça você mesmo. Olha, há algum tempo a gente vem acompanhando essas organizações desses grupos, né, regionais e nacionais e profissionais, né? E a gente tem um excelente relacionamento com eles, né, de uma forma direta ou através
Nós fazemos aí, infelizmente, esse ano nós não conseguimos aí por conta do isolamento social. Nós temos um evento que chama-se Expo Show, onde nós fazemos um circuito nacional em vários estados, e aí onde nós apresentamos os nossos produtos, e também temos um momento que é para demonstração para os pintores, um momento específico para eles, né? Com treinamento, eles têm a oportunidade de conhecer toda a nossa linha de produto. Em relação aos produtos, nós temos o nosso departamento lá de pesquisa e desenvolvimento, onde esses profissionais eles participam desses projetos, né? Dessas novas ferramentas. E a gente tem trazido muita inovação no decorrer desses últimos anos, até por conta dessa solicitação, né, e desse movimento desses profissionais. Eles acabam até nos ajudando nesse sentido, né? Em relação à nossa linha, não tem muita diferença, como o caso da Wagner, né? Pincel, rolo, nós temos alguns produtos, um pad, que pode ser usado pelo profissional e pelo robista. Eu acho que houve agora, nesse momento da pandemia, foi uma coisa surpreendente, as pessoas em casa, né, começaram a avançar um pouquinho para esse conceito do faça você mesmo, mas ainda o Brasil é muito pequeno, né, comparado com os Estados Unidos, até o modelo construtivo nosso é um pouco diferente, né, mas todas as nossas ferramentas são desenvolvidas para o profissional, que podem ser utilizadas também pelo robista ou o cara que quer dar um retoque em casa. Porque no final do dia, quem vai resolver o problema é o profissional. Né? Você pode ir lá fazer um retoquinho, uma coisa pequena, mas a pintura em si mesmo é o profissional. Tá então, certo. A gente não tem uma linha específica, né? Posso dizer que a gente esteja desenvolvendo algo específico para o robista, nesse caso. Né? As ferramentas podem ser usadas pelos dois, profissional e tanto com o robista. Legal. Enfim, mas eles nos ajudam muito. Né? Nós temos um grupo de debates onde eles testam as ferramentas, né? Toda a ferramenta antes de ser lançada, ela é testada. E hoje você tem tutoriais, você tem na internet esses formadores de opinião, né, que são esses pintores. O que você quiser hoje, como pintar determinada coisa, né? Curioso, durante a pandemia agora nós monitoramos esses acessos de procuras, né, de pincel, uma coisa absurda. Né? As pessoas procurando, né, a ferramenta. Hoje, também tem esse advento da internet, as pessoas acabam se aventurando um pouco mais também, né, para a utilização, né, das ferramentas. Né? Verdade. Mas, enfim, é isso. No YouTube você acha tudo, né, Maurício? Tudo. Verdade. E para você, Mil, conta pra gente como que é esse paralelo aí na sua empresa com os seus produtos. Na verdade é o seguinte, eu vou até vou brincar um pouco. Mulher gosta de sapato e bolsa, né? Homem gosta de ferramenta. Homem, como ele vai no home center, aí, enquanto a mulher tá vendo a cortina, vendo essas coisas, ele foge para pegar uma ferramenta lá escondido, né? A mulher pergunta, onde você tá? Né? Aí ele aparece com uma furadeira debaixo do braço, um aquecedor térmico, né? Então, da mesma forma que a mulher gosta de sapato, o homem gosta de ferramenta. A pintura, carro, a repintura automotiva é um negócio extremamente profissional, tá? O pintor automotivo ele é extremamente profissional. Então, é muito engraçado que, assim, o pintor, por mais que ele passe por dificuldades financeiras ou esteja passando por crises, ele sonha em ter uma ferramenta boa. Ele sonha ter. E a Valcom possibilita isso, sim. Nós temos modelos de última geração, nós temos modelos em fibra de carbono. As pistolas, no início do século, eram fabricadas em aço carbono. Depois veio o alumínio. A Valcom está sendo a primeira empresa do mundo a fabricar pistolas em fibra de carbono e fibra de Kevlar, que é aquele material usado em blindagem, pensando no quê? Pensando na questão da ergonomia e da saúde do pintor. Porque você imagina você pintar um carro inteiro, né, com 2 quilos na mão, com a caneca cheia de tinta. Então, hoje a pistola mais leve do planeta Terra é a pistola da Valcom, a fibra de carbono e a fibra de Kevlar, né? Então, o pintor, ele sonha, o pintor automotivo profissional, ele quer ter o melhor.
Só que a Valcom possibilita isso. Hoje você pega o modelo Slim, tá? Que é a mais vendida hoje, né? No caso, né? Hoje é vendida essa pistola a R$780 no mercado, tá? Hoje tem lojas que parcelam em 6 parcelas de R$130. É caro? Não é. É uma pistola que tem 1 ano de garantia. É fabricada na Europa. Ela passa por normas europeias, né? Na Europa, nos países do Mercosul, do mercado europeu, existem normas, tem lei lá dentro. Não é qualquer pistola de pintura que vem de lá. Se você for para a Alemanha, se for para outros países, você vai ver que tem que ter as normas europeias, né? Tem a comunidade europeia, tem norma de classificação diária. Então, o que acontece? Os pintores, eles querem coisas boas, né? Então, a linha Slim, por exemplo, é uma linha homologada na Europa. Ela custa, em média, para o mercado, R$780. 6 parcelas de R$130. Ela tem 1 ano de garantia. Pensa que você pagou as 6 parcelas e você vai ter mais 6 meses de garantia. Não adianta, você compra uma pistola barata com 3 meses de garantia, a primeira coisa que quebra é a caneca. Aí o cara vai na loja para reclamar, aí o cara entra em contato com o fornecedor não vai dar outra caneca. Fala, você usou o equipamento de forma errada, dançou, né? Chupa o dedo, entendeu? Então, o que acontece? Os pintores têm essa consciência da importância de ter uma ferramenta top. E graças a Deus, a Valcom, né? Nós temos essa possibilidade de ter uma ferramenta em fibra de carbono, tá? Hoje a melhor pistola do mundo, como ter uma pistola, custo-benefício, que eu diria que é uma pistola top com custo acessível. Isso daí de estar pegando produtos baratos, tá? É uma fase temporária, né? E outra coisa, ferramenta em época de crise, né? Até o Wagner ele pode até entrar um pouco no detalhe, geralmente é um pouco mais difícil o giro. Por quê? Porque eles vendem as lojas, o varejo vende mais consumível. Consumível está rolando lá, o pessoal está usando. Agora, a ferramenta, às vezes, tem um tempo de parada. Por quê? Porque ele vai usar a ferramenta até o osso da ferramenta. Mas o que acontece? Com essa retomada, com certeza, o pessoal vai tender a pegar produtos de melhor qualidade, com garantia e com certificação, né? Isso é importante. Uma coisa a destacar, eu volto a falar, é importante o quê? A área de serviços, uma excelente abordagem por parte da loja, né? A loja tem que entender que muitos problemas que acontecem em oficina e na própria loja que estoura é por causa de equipamento. Então, o que acontece? A loja tem que investir em equipamentos de ponta. Para de investir em equipamento que tem 3 meses de garantia, que vai dar problema, entendeu? Tem que pegar o quê? Tem que pegar equipamentos de qualidade. Não estou falando que preço é qualidade ou não é qualidade, é pegar a garantia. Chegar no fornecedor e falou, cara, quanto tempo de garantia tem seu produto? Tem 1 ano. Se o fornecedor ele dá 1 ano de garantia no equipamento, é porque ele confia no que ele está fabricando. Entendeu? Então, tem que parar esse esquema das lojas de tinta com automotivo, ficar trabalhando com o quê? Eu vou colocar a pistola mais baratinha aqui. Começa a ter problema, né? Se você for pegar o que eles gastam de tinta para refazer cor, o que eles gastam de retrabalho de oficina, você colocando uma pistola de top, né, com custo acessível como uma própria Slim, você vai acabar com os problemas. Então, basicamente é isso. Isso é uma fase temporária. O mercado automotivo, de repintura automotiva é um mercado profissional. E assim como mulher gosta de sapato, né, os pintores eles querem uma ferramenta melhor. Então, atentem, viu, varejistas? Atentem, vocês têm que ter ferramenta, trazer solução para o cliente de vocês. Bota uma ferramenta de qualidade na loja, comece a expandir o leque de produtos, né? Para vocês não perderem produtos para a concorrência, né? E outra coisa, oferecer soluções e reduzir retrabalhos para vocês terem mais lucros, ok? Então, basicamente, fase temporária que vai passar. Oi, Maurício, o microfone estava falando, estava fechado, pode falar. Não, tá brincando com o Emil, faço as palavras dele, estamos na mesma linha, produtos de qualidade é o que o profissional precisa, né? Na verdade... Acho que o Maurício travou. Eu sumi aqui, espera um pouquinho. Voltou. Então, bom, eu não estou vendo, mas eu vou falar. Então, na verdade, assim, hoje o tempo é dinheiro para o profissional, né? Então, ele quer a melhor profissional, a melhor ferramenta que vai performar. Ele não tem tempo, cada vez mais inovando com ferramentas de alta tecnologia, mais voltado ao profissional.
Isso realmente o profissional tem valorizado muito isso aí. Desculpe, deixa eu tentar voltar aqui Tá ótimo. a imagem. Tenta aí. Você concorda também, Wagner, com seus colegas? Não tenha dúvida. Eu acho que o momento é de a gente reaprender algumas situações, né? Espero que o varejo também, o revendedor, também tenha pensado nisso. O que o Emil comentou tem sentido. Há uns 2, 3 anos atrás, no nosso segmento, no meu segmento, nós tínhamos aí 100 marcas de pistolas de pintura. Hoje, se a gente contar nos dedos aí, tem meia dúzia que ficaram. Por quê? Assistência técnica, peças de reposição, garantia de 1 ano. Nós temos 3 unidades móveis girando, rodando o Brasil inteiro aí, dando treinamento para a equipe de vendas, inclusive para o usuário final, no caso, né? Então é isso. Nem sempre o menor preço foi a melhor opção, tá? Então hoje marcas renomadas como a nossa, né? E quando eu falo que a WPR é um distribuidor exclusivo ou especialista de ferramentas mecanizadas, existem outras no mercado também, tá? Mas nenhum é especialista. Quem distribui são os generalistas, no caso. E é isso, né? Hoje, o cliente vai numa loja de tinta comprar sua tinta e ali ele vai ver o nosso portfólio, tanto para preparação, tudo que ele precisa, e também para aplicação. E a gente entra, às vezes, no detalhe de algum cliente desse, a gente vai visitar o estoque, os fundos da loja, e é normal a gente ver aquelas marcas que chegaram e se foram, aquela marca de primeiro preço, né, de baixo preço, de fácil aquisição, encostada num cantinho lá, e o revendedor nem sabe o que fazer. Foram embora, não falaram nada e ficou ali, o revendedor ficou com aquele bico, né? É isso aí. Legal, obrigado. Assim que eu gosto, com os nossos convidados interagindo um com o outro. E aproveitaram e já responderam umas 2 perguntas que eu tinha aqui, então vamos pular um pouquinho a pergunta. Vamos puxar agora a sardinha para o nosso lado, né? Para o lado da Artesp. Na opinião de vocês, como a Artesp, agora que está em expansão nacional, pode contribuir para a evolução, melhoria e fortalecimento do varejo especializado em tintas? Vou começar com você, Maurício. Aproveitar que você voltou aí, que a conexão está bombando. Fala lá. Muito bom. Essas associações, acho que não lucrativas, como a Artesp, né, pode sempre contribuir aí para a evolução do varejo, né? Eu acho que o Brasil aí é um país de extensão continental, né? Tem essas diferenças regionais. E, assim, eu acho que essa relação do compartilhamento, né, de compartilhar essas boas práticas, eu acho que é excelente. Isso só ajuda a categoria, né? E alguém articulando isso é muito importante. Eu acho que a Artesp pode contribuir bastante na articulação para o crescimento do segmento, né? Eu acho que essa questão aí compartilhamento, não assim de políticas, né, mas sim de boas práticas, né? KPIs, determinar alguns KPIs, esse compartilhamento agrega muito. A gente vê vários grupos, tem o G8, que é um grupo de atacados, que faz esse trabalho, são independentes, né, cada um em sua região, e compartilham essas informações. Não é o sentido aí de uma negociação, de usufruir para uma negociação, mas sim de realmente compartilhar boas práticas. Isso, o segmento, ele cresce com isso, né? Eu acho que a Artesp pode ter esse papel em nível nacional, articulando isso. E nós temos lojas maravilhosas em todo o Brasil, Espírito Santo, próprio Nordeste, né? Eu acho que o segmento se fortalece com isso, tendo essa articulação aí, né, da Artesp, que tem uma imagem muito positiva aí para o mercado. Legal. E você, Wagner, você que está em Curitiba, como que você acha que essa expansão nacional pode ajudar você, ao seu trabalho, e até aos empresários do setor aí da sua região, do Sul? Olha, eu confesso que eu gostaria de entender mais, receber um pouco mais de informações sobre essa ampliação da Artesp a nível nacional, tá? Eu confesso que eu não tenho muita informação sobre isso. Mas, com certeza, se a gente ter como base o que a Artesp representa
para o estado de São Paulo, não tenha dúvida que isso vai enriquecer os nossos negócios de forma bem ampla, de forma geral, né? Nós temos a WBR, no caso, né? Tem na Artesp um grande parceiro, né? Em vários motivos, somos patrocinadores, participamos das festas do Dia do Pintor, eu não sei como é que vai ser esse ano também, mas eu vejo na Artesp aí como, no nosso segmento de equipamentos, tinta, como o pulmão do negócio, né? Não tenha dúvida. Falou em Artesp, todo mundo sabe o que significa, onde está, e o que é e o que representa. Na verdade, é assim, Wagner, até te respondendo, tentando explicar um pouquinho melhor, a Artesp vai ser exatamente isso. O que é em São Paulo vai tentar ser para o Brasil inteiro. Trabalhar, pegar associados do Brasil inteiro e trabalhar em prol deles, né? E ampliar os serviços que já são prestados aqui em São Paulo para todo o Brasil. Esse é nosso plano. E que bom que você acha que vai dar certo. E para você, Mil, como você vê essa expansão... Opa, errei aqui de novo o botão. E para você, Mil, como que você vê essa expansão da Artesp e como que você acha que pode ajudar no seu dia a dia? Na verdade, assim, a Artesp, eu sempre falo que um grupo, para crescer, um setor, ele tem que estar unido, né? Então, precisa gerar um canal de comunicação entre os varejistas, tá? No segmento. E a Artesp, ela tem esse importante papel. Ela tem que pegar e criar um link entre todos, porque, assim, hoje, como eu falei, as oficinas estão passando por um processo de reestruturação, né? O Covid-19 trouxe isso. Automaticamente, intrinsecamente, as lojas, os varejistas vão ter que também passar por um processo de reestruturação. E eu observo muito que a Artesp, inclusive com essa live aqui, que está de parabéns, colocando segmentos não tintas, né, de diferentes visões, é interessante para quê? É para estar ajudando os canais de distribuição, no caso, a estarem pensando, ajudando na questão estratégica, mudando a mentalidade dos varejistas para quê? Para essa nova época pós-pandemia, né? Hoje, o grande problema que nós temos no segmento, muitas vezes A, B ou C, é a falta de comunicação. E muitas vezes a gente vê uma guerra, né? O concorrente meu é meu inimigo, é malvado, nada disso. A gente tem que ter maturidade no negócio. E o varejo tem que ter essa maturidade do quê? De aprender a lidar com as novas situações. Nós passamos a crise de 2008 há pouco tempo, sofremos, né? A gente sempre tem alguma coisa que ocorre. Então, a Artesp é legal que ela vai pegar e ela vai fazer o quê? Ela vai pegar compilar todas essas informações de mercado e através de parceiros, de estudos mercadológicos, de estatísticas, e vai compilar informações para quê? Para passar para os varejistas. Para quê? Para fortalecer o mercado, para fortalecer as lojas. As lojas têm que estarem preparadas para quê? Para as mudanças, né? Sempre o Brasil, o empresário brasileiro é interessante que ele é o melhor empresário do planeta Terra. Por quê? Porque aqui você vê muito picos, né? Vales, picos, né? No segmento, no andamento dos negócios, né? Então, o que acontece? A Artesp, com toda essa união, com esse canal de comunicação que faz com seus varejistas, consegue criar ferramentas e estratégias para quê? Para ajudar na recuperação, na sobrevivência, no crescimento. Então, a Artesp realmente tem um papel fundamental no mercado de repintura, para os varejistas e para nós aqui da nossa empresa é muito importante. Como eu falei, eu trabalho numa empresa que hoje possui 6 marcas, tá? Ela está 24 anos no Brasil e ela é totalmente linkada com a Artesp. Para quê? Ela pega informações da Artesp, né, do que está acontecendo no mercado para o quê? Para criar produtos, criar estratégias, criar serviços para atender o mais rápido possível o varejo e o cliente final. Então, a Artesp ela é um órgão muito interessante para quê? Para fazer esse fortalecimento do canal do varejo, entendeu? E ela acaba linkando o quê? O varejo, na verdade, é a ponta entre o fabricante de tinta, o fabricante de equipamentos e o cliente final, né? Então, o varejo, as lojas de tinta têm um papel fundamental. A loja de tinta, o fornecedor sem o distribuidor não é ninguém. A minha marca aqui, ó, né, no caso, Falcon, sem distribuidor ela não é ninguém. Então, o que acontece? A Artesp tem um papel fundamental de desenvolver os canais de distribuição. Se esses não estiverem fortalecidos, vai prejudicar as empresas de tinta, os fornecedores e os clientes finais,
né? Na verdade, o varejo é o braço do quê? Das grandes empresas. Sem o varejo, nós não somos nada. Então, parabéns, Artesp, por esse trabalho. E como disse o Wagner, disse o Maurício, né, que esse trabalho vem expandir a nível Brasil. Tá? Eu sou um grande admirador aí da Artesp. Aí, parabéns para todos vocês. Muito obrigado, Emil. E Wagner, faltou responder sobre a festa do pintor. A festa do pintor e o prêmio Artesp, todo mundo está com essa dúvida. Inclusive a gente aqui estão rolando algumas reuniões para a gente ver como que isso vai ser resolvido, entendeu? Assim que a gente tiver uma informação, a gente passa para vocês. Por isso é bom, aproveito para fazer uma propaganda aqui, acompanhem sempre nosso Facebook, nosso site, nosso Instagram. Lá a gente tem notícias diárias, nosso LinkedIn, a gente tem notícias diárias do setor e nossa também, do nosso posicionamento. A revista também já está no forno, tô aqui hoje eu vim aqui para a sessão da Artesp para a gente ver se a gente consegue fechar nessa semana. E a semana que vem já a revista totalmente digital deve sair no nosso site e eu divulgo para todo mundo assim que sair. A gente está chegando aqui ao fim, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Muito obrigado pelo tempo, pelos ensinamentos compartilhados com todo mundo aqui. Eu vou abrir a palavra aqui para todo mundo, para vocês agradecerem e deixar um recadinho final e passar aí para vocês falarem com todo mundo. Emil, seu fã-clube que esteve aqui presente, dá um abraço neles. Vamos começar por você. Obrigado pela participação. Pessoal, agradeço aí pela participação. Parabéns aí pela iniciativa novamente da Artesp, tá? Agradeço a todos os lojistas que participaram. O que eu posso dizer para vocês é isso. A crise é um momento do quê? De sair da zona de conforto e fazer uma reestruturação do pensamento, fazer uma reforma do pensamento, né? E buscar novas alternativas. É um momento do quê? É um momento de você criar novas estratégias para você estar crescendo pós-pandemia, tá? Então, aproveita esse momento, aproveita as ferramentas da Artesp. A nossa empresa, tá? A empresa que eu faço parte do grupo Maxi Huber, tá? A Valcom é importada já há 20 anos pela Maxi Huber, ela detém 6 marcas, e é uma marca muito forte, e nós estamos 100% à disposição das lojas, das oficinas, a gente está aqui para servir, e todo mundo que acompanhou essa live também, os colaboradores, os parceiros, né? Pessoal aí de dentro da Maxi Huber, os representantes, são 70 representantes, tem gente pra caramba, o time de Valcom não é só Emil, tá? Um abraço aí para a Thaís também, que trabalha comigo, muito forte, a gente tem uma equipe de vendas interna aí, fantástica, tá? As assistentes de vendas são muito guerreiras, parabéns aí por todos os distribuidores, lojas, estarem participando e buscando conhecimento. Nossa curva, nós vamos morrer aprendendo, pessoal, tá? A gente nunca vai chegar no limite, né? Então, pensem nisso que eu falei. Vamos morrer aprendendo. Vamos pegar esse período de pandemia, readequar, reformar nossa cabeça e ir para cima. Como eu digo sempre, faca na caveira. Vamos para cima do mercado. Tamo aí. Beleza? Valeu, obrigado, Emir. Trouxe seu fã-clube aqui. Tá ótimo. Wagner, deixa seu recadinho final aqui. Muito obrigado pela participação, por todo o seu tempo aqui dedicado a gente. Ok, eu que agradeço aí o convite. Estarei pronto aí para uma próxima oportunidade. Foi muito bom esse bate-papo, esses poucos minutos, foi esclarecedor, não tenha dúvida. Eu queria deixar um abraço especial a todos os pintores a nível do Brasil, porque muitos deles, a maioria deles estão em dificuldades, né, com a falta de trabalho, no caso, falta de oportunidades, né, com essa pandemia. Muitos condomínios foram fechados e assim por diante. Isso já é de conhecimento público. E deixar um abraço especial para alguns pintores que tiveram iniciativa, e nesse momento aí crítico que nós estamos passando, que tiveram iniciativa de fazer alguma ação comunitária, né, utilizando os nossos equipamentos, juntamente com o fabricante de produto a ser aplicado no sentido de desinfecção, tá? Então, alguns deles fizeram sem visar lucro nenhum, se sacrificando realmente. São Paulo, interior de São Paulo, Salvador, principalmente, um abraço especial a eles. E quando eu participo de alguns encontros, de algumas reuniões, de algumas palestras, treinamentos, eu costumo falar para os pintores, conjugar sempre, nunca esquecer de conjugar a palavra OPA. Por que OPA? O que é OPA? O O é de oportunidade, o P é de planejamento e o A é de atitude. Um abraço. Obrigado, Wagner.
Maurício, você que estava um pouquinho nervoso no começo, mandou super bem durante a live. Deixa seu recadinho final aí. Muito obrigado pela sua participação. A primeira live ninguém esquece, né? Eu agradeço realmente o convite aí, acho que foi bastante produtivo. E torcer para que tudo volte o mais rápido possível ao normal. Acho que nós vamos ainda ter um período aí acho que eu creio que nós vamos conseguir fazer uma leitura final disso, acho que até entre julho e agosto, já começar a entender um pouquinho melhor os próximos passos, né? Mas desejo a todos aí muita saúde nesse momento, né? E vamos continuar trabalhando. Acho que o nosso segmento foi abençoado aí, por não ter sido, por não fechar, né? Tem segmentos aí que estão realmente passando por uma dificuldade terrível. E, enfim, nós ainda tivemos essa oportunidade de podermos aí trabalhar durante todo esse período, né? Forte abraço a todos e conte comigo também em outras oportunidades aí, com essas duas feras aí. Foi um prazer conhecê-los, também não tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, e o que precisar da Atlas aí, estamos à disposição. Tá bom? Valeu, abraço obrigado. A todos. Obrigado, Mauricião. Eu queria só deixar o recadinho aqui para o pessoal. Para quem não viu, para quem assistiu e gostou muito, a live vai continuar na página do Facebook da Artesp. É só ir lá e compartilhe, chama seus amigos, pode mandar para o pessoal assistir, que eu acho que foi bastante esclarecedoras, com muito bom conteúdo aqui. Tá bom? Fiquem bem, fiquem com saúde. Até a semana que vem. Um abração. Tchau, tchau. Maravilha.